Este programa tem o patrocínio do BPI, o Banco para a Agricultura. O termómetro aproxima-se dos 40 graus centígrados. Bem mais fresco no interior destes viveiros. 12 hectares de túneis cobertos com redes de sombreamento recriam o clima temperado dos bosques. Aqui, pequenos frutos crescem adaptados a uma região de vales cavados e grandiosas planícies. O sol a gente consegue produzir entre maio e agosto. Depois, com técnicas de plantas que vão ao frio e em vaso, prolonga-se a colheita para outros meses. Porque este é um fruto que está muito associado ao verão, a dias de calor, mas ele acaba por ser... não é no verão que ele está assim no seu esplendor. Foi o que me disse há pouco. Sim, no inverno a fruta fica mais doce. O gradiente térmico entre o dia e a noite é maior e isso favorece o açúcar na planta. A beira-baga nasceu em 1990, numa altura em que os hábitos de consumo de frutos vermelhos estavam apenas enraizados no norte da Europa. Uma produção pioneira no país que arrancou com a plantação de 2 hectares de framboesa no Fundão. Atualmente, a empresa gera em 30 hectares outras variedades ricas em nutrientes e vitaminas. Amora, mirtilos e groselha completam o cardápio de frutos antioxidantes ricos em ácido fólico. Tem que apanhar a fruta em condições de estar comercializável. Ou seja, não estar toda preta, portanto estar madura e não estar excessivamente madura. Querem uma fruta assim, com uma boa seleção, bonita. Geralmente a que está marcada também vai para o mais pequena e pronto, aquela que está toda madura tem que estar, tem que estar consistente, não é? Toda madura, da mesma cor? Toda da mesma cor, de preferência. E tem que sair bem, não é? Porque Sim. senão está um bocado verde. Sim, sim. Ela nota-se logo, porque fica logo com os bagos aqui vermelhos. Sim. Ela, se não estiver bem, fica logo ali vermelho. Por exemplo, eu posso tirar uma vermelha, por exemplo, esta aqui. Dá a sensação que está madura, mas ainda não está bem. Mais um dia, talvez? Sim, amanhã estará boa. Elas vão amadurecendo diariamente? Sim, isto não é uma fruta que amadurece todo ao mesmo tempo. A colheita dura um mês inteiro, um mês e meio. Portanto, temos estas que já estão pretas, estão hoje para colher, e depois temos ainda pequeninas que só daqui a 15 dias é que estão. E às vezes temos flor também, que leva um mês a estar boa para colher. Nesta altura do ano, laboram nos campos aproximadamente 40 pessoas. Apanham entre 300 a 400 quilos de pequenos frutos por dia. No armazém, as amoras aguardam no frio até serem pesadas e rotuladas para a venda em fresco. Todos os dias, ao final da tarde, um caminhão frigorífico carrega uma média de 12 paletes. Daqui, os frutos do bosque seguem para as grandes superfícies nacionais. O transporte é feito num ambiente refrigerado entre os 2 e os 4 graus centígrados. O processo mantém-nos vigorosos até 7 dias. Há duas classes de plantas, as remontantes e as não remontantes. As remontantes dão no próprio ano, dão logo no... O rebento cresce e logo nesse ano dá na extremidade. As não remontantes só no ano a seguir é que dá. E é o caso da amora. A amora, esta vara é deste ano, só vai dar para o ano que vem. Estas que estão a dar, cresceram ano passado. E depois, quando já deram todas, o que é que... Corta-se essa parte velha, portanto a cana do ano passado corta-se, que já não vai dar nada, e deixa-se estas novas que são para dar para o ano. Como é que é feita a rega aqui? A rega é gota a gota, é um tubo que Nós vemos ali a passar por passa baixo, aqui, não é? de meio a meio metro tem um gotejador e pronto, quando está a regar pinga uns tantos litros por hora. Quantos litros por hora, em média? Nesta altura são 4 litros. Precisam de muita água. Sim, mas pronto, isto rega para aí 1h30 por dia. Mas sim, estas têm muitos mimos para produzir bem. Vejamos à lupa alguns detalhes do sistema de produção.
As plantas escolhidas são semi-eretas, conduzidas em espaldeira. A plantação é feita em linhas de 60 metros, com aproximadamente 300 canas. Cada planta produz, em média, 1 kg de amoras, e a mesma planta pode produzir durante 20 anos. Uma boa amora é um fruto bem formado, com um bom calibre, tem que pesar umas 6, 7 gramas, em média. A amora adapta-se a uma gama de solos bastante alargada, mas o solo ótimo, o solo ideal para as amoras é o solo franco-arenoso, profundo, um solo profundo, franco-arenoso, com matéria orgânica na ordem dos 2,5% a 4%. Trate de eliminar as silvas nas redondezas. A cultura deve manter-se afastada das amoras silvestres. As infestantes podem ser um repositório de pragas e doenças. O local de plantação deve apresentar um ligeiro declive. A drenagem correta evita o aparecimento de fungos. Estes inimigos da cultura são favorecidos pelo excesso de umidade e de água na parte mais baixa do terreno. Estamos perante uma planta que está a sofrer um ataque de ácaros, como é notório nesta folha. Depositam os ovos na página inferior da folha e depois multiplicam-se a um ritmo bastante acelerado e vão formando esta teia, se não houver nada que contrarie esta evolução. Nós fazemos uma monitorização frequente para evitar que as plantas cheguem a este estado. E mesmo assim, como os ovos ficam no solo de uns anos para os outros, nesta altura do ano, com estes picos de temperatura, conseguimos encontrar algumas plantas assim, infelizmente, que vamos controlando com lavagens de água. Portanto, uma vez que estamos a colher e não podemos aplicar produtos, fazemos lavagens com água para tornar, portanto, o ambiente mais úmido, que é aquilo que eles não gostam. Na exploração em modo de proteção integrada, a prevenção é a primeira resposta no combate aos organismos nocivos. A luta biotécnica através da largada de insetos auxiliares autorizados é um dos métodos alternativos à aplicação de produtos fitofarmacêuticos. As garrafas armadilha ajudam a detectar a presença da Drosophila suzuki. O inseto apresenta semelhanças com a mosca da fruta e é extremamente nefasto para os pequenos frutos. Até à data não é um problema nesta quinta. No entanto, já causou estragos este ano em cerejais da região. As amoreiras da Beira Baga são também itinerantes. As plantas em vaso passam os meses mais frios no Algarve, quando em Alpedrinha as temperaturas são negativas. A ideia é valorizar os pequenos frutos na altura do ano em que escasseiam nos mercados europeus. Há 4 anos sentimos necessidade de fechar o ciclo anual, deixar de ser uma empresa sazonal e fomos para baixo para produzir no inverno. E o que é que diferencia então estas duas explorações, tanto aqui na Cova da Beira como no Algarve? Quais são as diferenças para além de... são regiões que têm solos diferentes? Sim, aqui podemos cultivar no solo, lá em baixo não, é tudo em vaso, tem que ser tudo em vaso. Até porque lá em baixo não há o frio que estas plantas necessitam. Naturalmente, muitas destas plantas precisam de mais frio do que lá em baixo para entrar em atividade e produzirem. E, portanto, o que fazemos é construímos aqui câmaras de frio, temos as plantas em vaso, no fim da campanha metemos no frio, 1 mês, 2, 3, depende das plantas, e vão lá para baixo produzir. 10.000 pés de amora e framboesa viajam 500 km até ao sul do país. De dezembro a maio, os frutos vermelhos crescem numa propriedade com 14 hectares em Tavira. Está em substrato, que é fibra de coco. A gente também pode ver como é que estão as raízes, nestes casos. Estão um bocadinho escuritas. Este processo, portanto, é uma forma de contrariar o ciclo natural das plantas, não é? Portanto, contrariando o ciclo natural delas, implica um processo dispendioso, exige muita mão de obra, implica que andem a passear em contentores de madeira entre as estufas e a câmara de frio. Até agora importávamos, vinha do México, a amora no inverno, agora a ideia é produzir cá durante o ano todo. Conhecemos uma das variedades tardias da amoreira preta.
É uma das 740 espécies do género Rubus, da família das rosáceas, nativa da Eurásia e da América do Norte. Desde a década de 70 que a planta tem sido alvo de seleção e melhoramento para cultivo. Na exploração que visitamos, existem as variedades Chester, Araparro, Loch Ness e Loch Tay. Inicialmente até era a amora que se consumia mais cá, porque a amora era familiar, não é? Das silvas. Não era a framboesa, era a amora que se consumia. Mas pronto, isso veio a... Pois, mas esta não tem nada a ver com aquela que nós vemos por aí. Diferencia-se no sabor, no tamanho do fruto? Sim, essencialmente o tamanho, as produções, a resistência, embora a outra não é má também. Não, acredito que estas também sejam doces. Podemos provar uma? Sim. O que é que aconselha aqui destas? Uma bem madura. Estas, elas parecem, não é? Mas... Se gosta de coisas ácidas. Lá está. Está ótima. 70% da produção da beira-baga é absorvida pelo mercado nacional. O restante é exportado em fresco para a Suécia, Holanda, Bélgica, França e Espanha. Ensaios e técnicas inovadoras, como a produção de frutos vermelhos precoces, abrem janelas de oportunidade numa fileira que enfrenta a crescente concorrência. E o seu projeto? Como vence nos mercados? Conte-nos a sua história. Quem sabe se a escolha do próximo agricultor selecionado não passa por si.